Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, antes de começar a aula de hoje, alguns pequenos avisos. Bom, eu fiquei um tempão ausente aí do canal, né? Fiquei um mês, ou então até mais, acho que um mês e 2 semanas mais ou menos. Mas foi por questão de saúde, tá? Nesse último mês aí eu fiquei muito gripado, passei um bom tempo no hospital. E tava totalmente sem condições de gravar vídeo ou de até mesmo atualizar aqui um pouco o canal. Eu fiquei um pouco ausente, eu peço desculpa para isso. Um outro aviso, as aulas elas não vão ser mais diárias como estava sendo antes. As férias acabaram, né? Então acabou na verdade as férias e eu não vou ter tanto tempo assim de estar gravando vídeos diariamente pro canal. Então, uma coisa que eu garanto a vocês é pelo menos 2 aulas por semana, tá bom? Toda terça e quinta vai ter aula no canal, ok? Bom, então vamos começar a aula de hoje. Nessa aula nós vamos falar sobre funções com retorno. O que são funções com retorno? Funções com retorno, eu diria que é uma maneira de você pegar, por exemplo, o resultado dessa função e colocar em uma variável. Se ficou um pouco confuso, vou tentar explicar melhor para vocês. Nas aulas anteriores, nós tínhamos feito funções que basicamente o que elas faziam era simplesmente imprimir na tela, ou imprimir aqui no console, o resultado. Mas nós não conseguimos pegar essas funções e atribuir o valor dessas funções a uma variável. O valor das funções, tá bom? E com as funções com retorno, nós podemos fazer isso. Nós podemos pegar o valor que essa função, ou o valor, ou o dado que essa função nos dá, e colocar em uma variável, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque isso nos dá mais liberdade de fazer certas coisas em programação. E futuramente nós vamos aprender orientação a objetos. E orientação a objetos é uma coisa que nós vamos utilizar bastante funções com retorno, tá bom? Então, vamos começar aqui criando uma função bem simples que soma dois números. Essa função ela vai ter dois parâmetros, num do tipo inteiro e num 2 também do tipo inteiro, correto? E nós já vimos que nós podemos simplesmente vir aqui. Opa, já dei um pequeno spoiler aqui para vocês. E o que nós podemos fazer aqui é criar uma variável, por exemplo, chamada resultado, que vai receber num 1 mais num 2, correto? E depois nós podemos vir aqui e pedir para ela imprimir o resultado. Isso é uma coisa que nós já tínhamos feito há um bom tempo. Porém, a única coisa que essa função vai nos dar, vai nos fazer é mostrar o resultado dessa soma na tela. Nós não vamos conseguir, por exemplo, pegar esse resultado e colocar em uma variável, fazer com que uma variável tenha o resultado dessa função. Isso não é possível fazer com esse tipo de função aqui. Por isso, existe a função com retorno. Deixa eu mudar aqui para uma constante, para a Xcode parar de reclamar. Então, como é que a gente faz uma função com retorno? Basicamente é o seguinte. Nós temos, por exemplo, deixa eu voltar aqui esse código. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui uma constante, resultado, que nos dá a soma dos parâmetros número 1 e número 2, correto? O que nós podemos fazer agora é o seguinte. Bom, nós vamos pegar o valor dessa constante e vamos fazer com que essa nossa função ela tenha esse valor. E para isso ela retorne esse valor. Então para isso nós vamos simplesmente digitar aqui, ó, return, a palavra-chave é return e o resultado, que é essa nossa constante. Porém, vocês vão ver o seguinte, o Xcode vai dar um erro. Por quê? Porque nós temos que especificar essa função, o que ela vai retornar para a gente. Sim, ela vai retornar o valor de resultado.
Mas que tipo de valor é o resultado? Esse resultado ele pode retornar qualquer tipo de dado primitivo. Ele pode retornar um double, um float, um int, uma string. Então, para isso, nós temos que especificar para a função qual é o tipo primitivo que ela vai retornar. Então, para isso, ó, do lado aqui dos nossos parênteses com os nossos parâmetros, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos digitar traço, uma seta, o sinal de maior que, fazendo uma seta, e depois vamos digitar o tipo primitivo que essa função vai retornar. Então, como vocês podem ver, a nossa variável, o nosso erro já saiu, porque a nossa constante resultado ela é do tipo inteiro, porque ela recebe o valor de número 1 e número 2. E a soma de dois inteiros é, obviamente, um inteiro. Então, como esse resultado, essa constante resultado é do tipo inteira, nós podemos utilizá-la aqui ó, na nossa variável de retorno. Isso vai fazer com que agora a nossa função, essa função soma, ela retorne para a gente um valor inteiro. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável resultado, e inicie essa nossa variável como zero. Vamos imprimir aqui na tela resultado, tá? E agora vamos criar aqui uma outra variável chamada resultado. Mas antes da gente criar essa outra variável aqui, pegar essa variável, deixa eu comentar aqui. O que nós fizemos aqui foi código em excesso. Vocês não concordam? E o que nós podemos fazer é simplesmente pegar aqui, ó, número 1 mais número 2 e jogar aqui. Então, com isso, a nossa função ela fica menor, correto? Então, agora, ó, vamos pegar essa nossa variável resultado, que antes tinha um valor de zero, e vamos agora atribuir o valor dessa nossa função para ela. Então, agora nós vamos simplesmente vir aqui, ó, soma, número 1, 10, 15, e vamos imprimir esse resultado. Se o meu Xcode carregar, vocês vão ver que antes, essa nossa variável, ela tinha um valor de zero, e agora ela passa a ter o valor de 25. Opa! Não, tá certo. O que é que deu erro aqui? Ah, é que eu escrevi errado aqui, ó. Resultado. Cadê? Qual é o problema que está dando aqui? Ah, sim. É porque eu coloquei uma outra variável aqui e eu não posso fazer isso, né? Como se eu estivesse criando duas variáveis iguais. Então agora, como vocês podem ver, a nossa variável resultado, que antes tinha um valor de zero, ela passa agora a ter o valor de 25, tá bom? Para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma outra função chamada soma de versos. Ela vai receber aqui ó, um número 1, que é do tipo float, um número 2, que é do tipo double, um número 3, que é do tipo inteiro, tá bom? E nós vamos querer que o resultado que essa função vai receber seja do tipo double, por exemplo, tá bom? Então aqui agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos simplesmente, por exemplo, vamos criar aqui uma constante, a gente não precisa fazer isso, pode fazer direto, que nem eu fiz aqui anteriormente, mas vamos criar uma constante aqui para ficar mais fácil, chamada soma, que ela vai receber n1 mais n2 mais n3, e depois ela vai simplesmente aqui, ó, e retornar soma. Mas como vocês podem ver, nós estamos fazendo uma soma de um float, um double e um int. Se nós não tivéssemos especificado isso daqui, o Xcode ia dar um erro, obviamente, porque ele não saberia qual o resultado que ele deveria exibir. Ele não saberia se ia ser um float, se ia ser um double, se ia ser um int. Como nós especificamos aqui, ó, o resultado que vai ser devolvido para essa função é obrigatoriamente um double. Esse erro que está dando aqui é porque nós temos um float, um double e um int.
Então, para isso, nós vamos fazer aquele cast que a gente já tinha feito antes. Vamos pegar essa função, essa variável n1 e forçar ela para ser um double, porque ela é float. O n2 não precisa, porque já é um double. E o n3, como é um inteiro, vamos fazer isso ser um double também. Então agora nós vamos criar aqui uma variável resultado 2, que vai receber 0. Vamos printar esse resultado 2. Antes, deixa eu só printar aqui uns espaçamentos aqui para ficar mais claro. Pronto. Lá. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse resultado 2 e vamos atribuir o valor de soma de versos para ele. Então ele vai receber 10, 30 e 40. Então agora vocês vão ver que... Opa, esse erro aqui foi o seguinte. Muito importante esse erro. Foi até bom ter dado esse erro. Nós estamos aqui dizendo que a nossa função soma de verso, ela retorna para a gente um valor do tipo double, correto? Então, obrigatoriamente, esse valor dessa função, soma de versos, perdão, é um double. Isso significa o quê? Que o valor aqui retornado, esse valor aqui que vai nos gerar, é um double. Porém aqui, ó, nós inicializamos essa variável como um inteiro, tá vendo só? Então existem algumas maneiras de resolver isso. Uma dessas maneiras é simplesmente fazendo com que resultado 2 seja um double. Então agora, como vocês podem ver, vou até esqueci de printar aqui, ó. Printar resultado 2. Mas vocês já podem ver aqui do lado, ó, que ele nos dá um valor de 80, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, resultado 2 que antes valia 0, agora passa a valer 80, tá bom? Que é simplesmente a soma desses três números. Então, isso aqui é função com retorno. Nós simplesmente escolhemos um tipo primitivo para essa nossa função retornar. Então, essa nossa função agora, que anteriormente nas aulas passadas não tinha valor, ela simplesmente nos imprimia um resultado. Agora as nossas funções passam a ter um valor, passam a ter um tipo primitivo. E nós podemos pegar esse valor e colocar em uma variável. Essa é a grande magia das funções com retorno. Nós podemos pegar o valor dessas funções e aplicá-las em uma variável. E isso vai ser fundamental para a orientação a objeto, que é um tópico mais avançado que nós vamos ver em breve, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa aula, deixa um joinha, compartilhe esses vídeos com seus amigos que estão aprendendo Swift. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu estou tentando ajudar vocês, tá bom? Então, nos vemos em breve. Até mais. Valeu, falou e fui!